Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Engenharia Reversa na Forense Digital. E nessa aula nós vamos tratar sobre um assunto de muita importância, né, que a gente vai ver até pela questão da própria forense digital, que a gente tem que se ater a algumas coisas, né, e algumas dessas coisas são as normas, né, os padrões, aquilo que a gente tem que se preocupar, né, para fazer uma pesquisa científica, né, alguma coisa assim, para poder trabalhar numa investigação, para poder trabalhar, né, num determinado processo, enfim. Como a gente está falando sobre .NET, né, nós vamos ver aquilo que está estabelecendo o padrão, né, do .NET Framework, por exemplo. Tá? Nós vamos entender como que isso foi feito lá desde o do início, né, como foi pensado uh, dentro dos padrões, né, do próprio código IL, né, ou CIL, ou SIL, que a gente vai ver agora. Tá? Então, qual que seria esse padrão? Tá? É o ECMA 335, que está na sua sexta edição aí em junho de 2012, né, que como você pode ver. Tá? E basicamente do que ele trata então? Tá? Ele diz aí, né, que é uma norma que define, né, o Common Language Infrastructure, perdão do meu inglês, o CLI, na qual os aplicativos gravados em vários idiomas de alto nível podem ser executados em diferentes ambientes do sistema. Tá? Idioma, quando ele se refere àquele que quer dizer linguagens, né? Pode ser C Sharp, Visual Basic, isso nesse caso, né, se tratando então do .NET Framework. Tá? E dando sequência, então, sem a necessidade de reescrever esses aplicativos para levar em consideração as características exclusivas desses ambientes. Então, basicamente é aquilo que o Entity Framework faz, né? O Entity Framework, não, perdão, .NET Framework faz, tá? Ele pega todas as linguagens que você desenvolveu, transforma nessa linguagem intermediária, né, que nós já vimos, falamos até agora, e sem que você precise ficar reescrevendo toda vez ou compilando toda vez uh, para ambientes diferentes e colocando, né, em cada habitat, né, colocando em cada ambiente. Isso você escreve, né, em uma dessas linguagens suportadas pelo .NET Framework e ele vai conseguir fazer essa tradução. Tá? Então, uma das primeiras partes, né, que a gente tem, então seria os conceitos de arquitetura, né, que vai descrever de forma geral, né, como ele deve se comportar. A definição da semântica de metadados, né, que é o layout do arquivo, né, o formato físico do arquivo, o que ele deve conter dentro da sua estrutura para que ele consiga ser então interpretado, né, pelo .NET Framework ou pelo .NET Core, para que essa abstração, né, de conhecimento sobre aquilo que foi desenvolvido consiga ser bem feita a ponto dele conseguir entregar para o computador, né, de uma forma uh, correta, de uma forma que o computador entenda. Tá? Depois nós temos ainda a parte 3, né, conjunto de instruções, que é basicamente aquilo que a gente vê, né, ali olhando, o que é uh, a linguagem intermediária, né, que é o que nós vimos em algumas situações aí até na própria aula de disassembly, nós identificamos também. E em todas as aulas que a gente vai ver, a gente vai acabar passando pelo, né, o código intermediário, né, Intermediate Language. Tá. Aí a gente, dentro dessa parte 3 aí, a gente pode olhar no conteúdo do arquivo lá, né, do PDF que a gente vai baixar ali. A gente vai ter toda a noção de como funciona cada instrução, né? Vai estar lá bem documentado. Os perfis das bibliotecas, né, aquilo que na verdade é utilizado de forma, né, anexa, né, a algum programa e tudo mais, como deve se comportar, né, isso dentro, claro, né, do padrão estabelecido. Né. Depois nós temos o formato de depuração, né, que é a maneira
padrão de troca de informações entre consumidores e produtores, né, daquele código. Né? Então, é a forma como a interoperabilidade, né, poderia ocorrer nessa parte de depuração, né? Como que as ferramentas vão trocar informação entre elas. Tá? E a parte 5, né, a parte 6, perdão, que daí já tem alguns anexos aí, né? Alguns programas que são escritos, né? Trocam informações específicas, né? Sobre uma implementação de um assembler, enfim, isso também é importante, mas não no momento que a gente vai ver agora, tá? Então, basicamente é isso. Por que existe um padrão, né? Por que tem que ter isso, tá? Imagine você que vamos pegar um exemplo de uma página web, tá? Você desenvolveu um sistema web, você está investigando o sistema web, ou você vai fazer a engenharia reversa no sistema web, fazer análise de malware, e não importa, você está com o sistema web na sua frente, ele foi desenvolvido em ASP.NET, por exemplo, e aquilo que você vê foi feito em JavaScript, por exemplo, tá? JavaScript, a gente sabe que os tipos deles são não tão fortemente tipados assim, mas imagina o seguinte, como que você diz, por exemplo, que determinado campo, né, lá onde você vai colocar nome da pessoa, idade da pessoa e data de nascimento, tá? Como que você vai dizer para o outro lado que ele vai ter que receber uma string no nome da pessoa, um inteiro na idade da pessoa e uma data na data de nascimento da pessoa? Então, é isso que faz, então, que traz, né? É por causa disso que tem a importância de ter um padrão. Ele tem que ser desenvolvido dentro de um padrão para que, com todas as outras ferramentas existentes, né, não somente com as linguagens dentro dele, né, no caso do .NET Framework, mas sim para que todo o ambiente computacional converse, né, de uma forma harmônica. Né? Então, é por isso que tem que ter o padrão. E muita gente vai ver ali na parte 3, né? Então, essa é a importância do padrão, porque ele tem que funcionar dessa forma. Agora, imagine você tá lá, você foi contratado, né, para averiguar alguma situação aí na, em algum problema numa loja virtual. Tá? Você foi contratado e você tem que identificar o porquê, né, ou fazer um laudo lá para o juiz ou para as partes, né, para explicar o que está acontecendo. Então você tem que ter um embasamento científico, né? Você precisa ter, além do conhecimento sobre aquelas linguagens, né, sobre a estrutura, você ter esse conhecimento que isso, os padrões, né, essas normativas, elas vão te trazer o embasamento necessário. Então, você pode responder, né, de forma clara, né, mas usando esses argumentos científicos, né, usando esses argumentos que as normativas podem te fornecer para né, dar um embasamento muito maior naquilo que você está dizendo. Então, eu vou rolar um pouco para baixo aqui. Tá? A gente vê que tem os arquivos, né? Temos um PDF, tem um zip, tá? Isso aqui eu não vi. Vamos só abrir para ver o que é. Tá aqui também aprovada, né? A ISO IEC 23271, né? Está livremente avaliada, disponível aqui. Vamos ver aqui. Então você pode viajar em todas as normas, né, disponíveis que tem por aí para ir se familiarizando, né? É interessante até você pegar alguma norma, uma ISO 27001, ISO 27002, né? Essas ISOs aí mais da família 27000, né, para você já se familiarizar com a parte de segurança, caso você já não seja da área. Vamos abrir o PDF aqui.
Então, para entender a linguagem, né, a linguagem dessas normas aqui, a gente tem várias outras. Então, aquilo que está disponível para você acessar livremente. Olha aqui, por exemplo, essa ISO aqui interessante, essa normativa, né? Ela rege muita coisa. Technical Report, tá? Você pode ler aqui também, conceitos da arquitetura e tal. Então vai demonstrando as evoluções, né, da própria normativa. Tá? Mas a Microsoft, né, quando desenvolveu o .NET Framework, é muito próximo ao que ocorre com o Java também, né? Eles tiveram, o Java até veio antes, se eu não me engano, e, e eles quiseram fazer algo, né, que fosse talvez mais produtivo que o Java, mais um ambiente virtual mais leve, né? Então, eles mesmo assim eles tiveram que fazendo uma coisa totalmente nova, né, totalmente diferente, se adequar, né, e fazer algo que fosse compatível. Então, por isso eles tiveram que seguir essa normativa, né, criar esse documento para a gente poder ver, né, para a gente poder entendê-lo. Vamos ver aqui. Ó, nomes e tipos, né, de regras, né, as regras para... Vamos ver aqui. Então, ó, OP Decrement, né, então similar ao... Né, deixa eu ver que está muito pequenininho. Vamos aumentar aqui, vamos dar um zoom, né, similar ao menos menos, né, OP Increment, increment, né, ou similar ao mais mais, né. Quem é da programação aí já fez alguma variável, né, de incremento. Então é aí que a gente já vai podendo ter uma noção, né? Unidades de operador. Né? Então se você vem em algum lugar, isso aqui, né? Você já pode ter uma noção do que ele significa. Né? Então você pode abraçar a essa documentação, né? E olhar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um carinha aqui, vamos pegar o nosso exemplo aqui, vamos dar uma olhada. Ele já deve estar carregado na memória, né? Eu não tirei de lá, vou abrir o DNSPy mesmo, só para a gente ver. Enquanto ele carrega aqui, vamos ver, já está quase indo. Vamos pegar o nosso exemplo básico, tá? Aqui, perdão, vamos lá. Vamos pegar o IL dele aqui, só para fazer uma comparação. Então aqui a gente vê de novo, né, o IL, ele tem o módulo, ele diz qual é o módulo. Ele vai criando essas espécies de variáveis, né, para que você não precise ficar toda hora apontando e procurando. Vamos pegar aqui o LDSTR. O LDSTR, né, STR, string, a gente já mais ou menos tem uma noção do que ele quer dizer. Call são chamadas, né, aqui o writeLine, então ele faz uma chamada para uma escrita na tela. Pode perceber que, vamos fazer o seguinte aqui, vamos botar o código, tá? A gente tem o writeLine e a string dentro dele, né? E logo em seguida a gente tem o read, que ele foi usado para que a tela fique parada, né, para a gente poder olhar o código. Vamos até executar ele aqui. Deixa eu pegar o código aqui. Vou executar ali direto, para não trazer vícios aqui para nossa, não parecer que não foi feito nada, tá? Então assim, ó, ali o writeLine escreve, né, engenharia reversa na forense digital. Até foi colocado mais coisas aqui. Só que quando esse cursor aqui está piscando, por exemplo, ele está esperando o comando read, ele está esperando que você digite alguma coisa e depois ele finaliza a sentença. Então, se eu vier aqui só clicar no Enter, né, ele já sai, ele já finaliza a sentença, que é o que ele faz aqui. Ele esperou alguma coisa, não tem nenhuma condição abaixo, ele fez. Mas perceba que ele está em duas linhas aqui, né, e está fazendo o que deve fazer. Eu cliquei em cima do writeLine, ele jogou lá para dentro da função. Vamos voltar aqui.
para não se perder, tá? Agora eu vou botar o código IL. Então você já percebe aqui que ele está tratando basicamente quase como se fosse uma variável, né? Esse LDSTR, né? Então ele jogou aqui, né? Na posição 0x72, né? O 72, né? O engenharia reversa na frente digital, tá? Então ele está aqui, certo? No IL00, tá? Ele jogou isso aqui no endereço lá para que ele pudesse trabalhar. Aí você vê que ele não está numa ordem, né? Então por quê? Porque a chamada é depois. Então ele vai pegar, ele vai chamar, ele guarda aquilo que já está informado como se fosse uma variável. No caso da string, se a gente fizesse a leitura, ele ia entrar lá nos argumentos. E depois na sequência daí ele vai disparando, né, vai fazendo as chamadas, né, as calls que ele faz aqui, para executar aquilo que ele precisa. Então é basicamente isso, tá? Então daí ele vai fazer, ele vai dizer que aqui dentro desse carinha, né, do writeLine tem uma string, tá? E ele vai trabalhando desta forma. Vamos clicar em cima aqui, ele joga para a documentação, tá? Vamos pegar aqui só para a gente ver, LDSTR, né? Vamos procurar no PDF aqui. Vamos ver o que ele acha. Vamos dar um Ctrl F, LDSTR. Aqui no nosso índice, então, carrega, né, uma string literal, tá? E aqui ele já vai dando, ó, a definição, né, do que ele representa. Então, ou seja, ele coloca, né, introduz uma nova string, um objeto de string, né, representado, né, enfim, e aí você vai tendo um detalhe um pouco mais técnico, né, da situação. Como eu falei, é muito utilizado às vezes é um pouco estranho, mas é utilizado na interpretação do código IL para identificar gargalos, né, gargalos de memória, né, performance, para tentar entender o que está acontecendo, né, em determinada aplicação. Aqui ele tem um exemplo muito parecido com o que a gente tem lá. Ele só não tem o read, né, ele não faz a leitura, mas ele está aí. Então aqui tem a explicação, né, do que ocorre com essa instrução, né. Outros exemplos aqui. Mas voltando ao assunto, você pode ter a necessidade, né, de identificar problemas de memória. Então imagina você, às vezes até explorando um buffer overflow, né, no caso de um exploit, de sei lá, um malware que está explorando alguma falha também, ou você identificando falhas de segurança, né, para algum pentest, ou mesmo até numa situação aí que você tenha que comprovar, né, onde está o problema da performance, seja por um motivo técnico, né, que não necessariamente envolva uma questão judicial, ou seja propriamente por uma questão judicial. Você vai usar ferramentas, as ferramentas vão fazer essa leitura do IL, é assim que as ferramentas vão medir a performance, mas você tendo esse conhecimento, você também tem o argumento, né? Na hora de você fazer seu parecer técnico, na hora de você fazer seu laudo, na hora de você entregar o relatório para o seu cliente, você pode colocar esse embasamento, sim. Então, por isso que é importante a gente entender essas questões, tá? Na análise de malware, você pode, né, argumentar alguma coisa, mas não, eu acho que nessa situação, né, depende, claro, do contexto, a menos que a pessoa que te contratou te peça isso, né? Mas você pode sim vir argumentar esse tipo de coisa ou não. Enfim, vai depender. Cada situação, né, tem uma situação. Cada caso é um caso, né? Nada é igual. Não existe uma receita de bolo para se trabalhar com isso, né? Então é assim mesmo que funciona, tá? A gente vê também nos cenários, né, que
própria linguagem de desenvolvimento, ela sofre mudanças, né, ao longo do tempo, ela vai ganhando novas funções, né, novos métodos aí para acelerar o desenvolvimento, né, para melhorar muitas coisas, mas o que dificilmente você vai ver mudar vai ser essa arquitetura, né, vai ser essa parte do IL, né, vai ser o código intermediário, ele continua o mesmo. A diferença está no compilador, né? Aquilo que a linguagem vai te entregar pelo compilador que você utilizou, pela IDE que você está utilizando, enfim. Você mesmo pode, como eu já disse antes, escrever um código inteiro, né, nesse formato aqui, né, do próprio IL, né, desse assembly do .NET Framework. E você também pode escrever seu próprio compilador, né? Você pode pegar isso aqui, interpretar e fazer sei lá, criar uma linguagem nova, né? Você não gostou do C Sharp, não gosta do Visual Basic ou né, do F Sharp, sei lá, você quer criar minha linguagem .NET, você cria a sua linguagem, basta que você entenda de forma correta, né, como funciona o IL, e aqui você vai ter todas as diretivas, né, você vai conseguir trabalhar direitinho, aí você pode, né, trabalhar com ele e fazer o que você bem entender. Aqui tem o opcode, né? A gente vê aqui, vamos olhar aqui. Eu fechei? Não fechei. Deixa eu só fechar esse cara aqui. O opcode. Então o opcode X, o opcode 72, né? A gente não interpreta o 0x, né? Mas tá aqui. O opcode, tá? Então, o operador, né? O operador, aí ele vai ter, vamos ver aqui, o call, ele é o 28. Então ele já vai dizendo aqui também, ó. Ele deve estar aqui para cima. 0x28, ó, call e por aí vai, né? A gente tem aqui a definição, né? Temos a tabela, vamos ver a tabela. Já estava na tabela, né? Opcode encodes, o coding. Então a gente vê que a gente tem muita informação, né? É muita coisa para se trabalhar, né? Que no caso do IL aí é uma vasta biblioteca, né? Você tem que ter se quiser decorar tudo, vai muito longe. Né? Então, é isso aí. Então, a gente viu o ECMA, né? 335, né? Que está regulando aí, né? Que está normatizando, né? Está padronizando a linguagem, né? A linguagem intermediária aqui, né? O CLI, né? O CLI, Common Language Infrastructure, a estrutura, né? De linguagem comum, para que o .NET Framework trabalhe de forma correta, para que o Entity Framework, o .NET Core trabalhe de forma correta. Isso também dentro do .NET Core, né? Que a gente já viu a questão de multiplataforma, né? No Mac, no Linux, no Windows, ele vai funcionar da mesma maneira. O IL vai ser exatamente o mesmo. Tá? O que muda é a plataforma onde você vai estar instalando o .NET aí para trabalhar. Certo? E aqui a gente tem, como eu disse antes, muita coisa interessante, né? Muita documentação. Vale a pena você pesquisar aí, dá uma lida, né? Faz aí o disassembly e vai brincando, vai olhando, né, a questão dos operadores aqui, né, vai vendo toda vez que ele aparece, aí você pode já começar a brincar, já começar a entender como que funciona um pouco melhor, né, um pouco mais a fundo, né, essa linguagem de baixo nível aí que a gente tem, né, que é o nosso IL. Então, a ideia dessa aula era isso, né, apresentar para você o ECMA 335, aí ver como que você pode
se beneficiar, né, desse padrão, como você pode se beneficiar desse conhecimento para que você possa trabalhar legal aí, possa trabalhar bem, né, entregar prestar um bom serviço para o seu cliente. Então era isso aí, essa aula, vamos ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido até o final, espero que você esteja gostando do curso, e a partir das próximas aulas, né, a gente vai começar a ver um pouco mais a fundo agora os códigos, né, os programas aí, os executáveis, as DLLs, e nós já vamos começar a fazer algumas brincadeiras, pegar alguns bugs, né, comuns que a gente vê em alguns sistemas e começar a entender como é que eles funcionam, né? Vamos dissecar algum malware também nas próximas aulas aí. Então, espero que você esteja gostando. Pegue os conceitos que você viu até agora, né? Leia a fundo, pesquise mais coisas, busque mais conhecimento, né, em outras plataformas. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo, se eu puder te ajudar em alguma coisa, né, para que você se desenvolva da melhor forma possível. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.